Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje, dia 2 de novembro, nós comemoramos ou celebramos, é um dia que retiramos para celebrarmos o dia dos finados. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele às nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essa palavra. A morte é um problema sério para nós seres humanos, porque todos nós sabemos que vamos morrer, mas a gente nunca está preparado. A palavra que a gente mais ouve, que nós mais ouvimos em velórios e coisas assim, é a frase típica, né? Mas ele morreu, não esperava isso. Ora, mas por que não esperava? Todos vamos morrer, por que a pessoa não morreria também? Isso é um fato real. Assim como a vida é real, a morte também é real. E desde que Adão e Eva pecaram e morreram, todos nós também morreremos. Por isso, a morte deveria ser encarada com mais tranquilidade. Primeiro, porque para nós cristãos a morte não é o fim. A morte é apenas a passagem dessa vida para a eternidade. A eternidade começa aqui, mas com a morte ela se intensifica. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer: escrevo isso porque não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. O cristão chora a morte dos seus, o cristão sofre a morte dos seus, mas o cristão não se desespera com a morte dos seus. E não se desespera por quê? Porque nós temos esperança. A nossa esperança é a ressurreição. Em João, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ressuscitará. Nós cremos nessa ressurreição, nós cremos nessa vida, e essa vida está em Jesus Cristo. Por isso, nós não choramos, por isso nós não celebramos tanto a morte, nós celebramos muito mais a vida. O povo mexicano é tão apegado à morte que eles têm o dia da Santa Morte. Nós não temos isso. Para nós a vida é muito mais importante, mas nós sabemos que a morte vai acontecer. E mais, a morte vai acontecer, e quando a morte acontecer, nós ressuscitaremos com Jesus. Assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ele ressuscitou primeiro e voltou aos céus, e nós ressuscitaremos no último dia. Por isso, a morte é dor, a morte é sofrimento. Mas para nós cristãos, a morte não é desespero. E Paulo aqui até coloca uma certa hierarquia. Ele diz que quando Jesus voltar, se nós ainda estivermos vivos, nós não vamos preceder os que já morreram. Aqueles que já morreram ressuscitarão e nós seremos arrebatados. Ou seja, nós subiremos para estar com o Senhor. Por isso, nesse dia de finados, eu quero te dizer isso. Quando falece alguém, chore. Pode chorar, você é ser humano tem esse direito, mas nunca se desespere. A morte não é o fim. A morte não é o fim. 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo diz: porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança não está aqui. Eu gosto desse apenas, porque diz que a gente pode ter alguma esperança aqui, mas a nossa grande esperança está no Senhor Jesus. Por isso, nesse dia de finados, lembre-se disso. Nós morreremos, mas nós ressuscitaremos. Nós morreremos porque nós somos mortais. Desde que Adão e Eva pecaram, nós morremos. Choramos muito porque o autor Salomão diz em Eclesiastes que Deus colocou no coração do ser humano a chama da eternidade. Nós achamos que somos eternos. Nós só somos eternos se estivermos em Cristo e depois que ressuscitarmos com Ele. Mas nessa vida nós somos limitados, nós somos mortais. Por isso,
nesse dia de finados, mantenha sua esperança no Senhor. Lembre-se, Ele é a ressurreição e a vida. E assim como o meu Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Tenha uma boa noite. Amanhã Renato estará com vocês e eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fique em paz.